Obrigado por tudo. Obrigado pela força que o Senhor nos dá. Obrigado pela sua graça em tudo. Acreditamos, Pai, que a sua unção está em nós. Acreditamos que todos nós que estamos aqui nas nossas orações, o Senhor está nos ouvindo, está nos responder, porque o Senhor ainda ouve e responde às orações. Abençoa esse momento e abençoa a sua palavra, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Uma salva para o Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Querido, orar e jejuar com uma atitude de vitória. Orar e jejuar com atitude de vitória. Por quê? Abre a sua Bíblia. Abra a Bíblia. Orar e jejuar com atitude da vitória. Vai em Efésio. Entenda essa coisa. Que vou ensinar você. Você tudo abandonou, tudo deixou, está buscando ao Senhor, está de jejum. Existem coisas que você precisa saber. E muita gente sofre na vida. É pela maneira que a pessoa... Existem coisas que mais jejua aqui, na nossa igreja. É uma pessoa nova. Todas as vezes que está comigo, ele fica de jejum. Quando lhe ensinei, falou uma coisa que eu lhe disse, olha, essa coisa que você falou, eu vou começar a falar nas pessoas. Antes de ler a palavra, o que ele me disse? Ele disse, o cristianismo do pastor é muito simples. Não complica nada. O cristianismo do pastor, as coisas são tão leves. Afinal, eu não... Cara, porque... Pronto. É como alguém que disse, para receber da parte de Deus tem que ficar 2 horas de joelho, até quando o joelho estiver ali, pronto, fazer mal, ou tem que jejuar, não tomar banho, não lavar a boca, fica aí. Mas, pastor, de maneira que me fala, tipo que o cristianismo é tão simples. Querido, é isto mesmo, é tão simples. Somente os religiosos que procuram complicar a vida cristã. Antes de ler a Bíblia, você precisa saber que na mente de Deus, você foi posicionado na vitória. Não existe um problema que pode vencer você. E eu, de hábito, vos mostro as Escrituras, para não dizer que estou vos lisonjar ou estou a falar para vos agradar. Não. Só que se tivermos a mente da religião, vamos sofrer. Eu tenho dito nas pessoas, nunca mais vou sofrer na minha vida, no ministério. Nunca! Não é que tem alguma coisa especial, não, em mim. Mas é aquilo que eu vos ensino. Ora, vamos ler uma coisa. Em Efésios 2, já estamos lá? Por causa do tempo, leiamos, queria tanto que a gente lesse do versículo 1, mas vamos ler só o versículo 4 até 6. Vamos, 1, 2, 3, vamos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes de você assentar-se. Jesus. Pronto. Vê só. O verbo ressuscitar está conjugado em que tempo? No futuro ou no presente? No passado. Vamos.
e com ele e nos fez assentar. Verbo fazer está conjugado no futuro ou no presente? No passado. Se é no passado, que estamos a ler coisas que já aconteceram. É ou não é? Então, quais são essas coisas que aconteceram? Vê, lê comigo, depois o pastor vai explicar. Porque nesse jejum, você... talvez amanhã eu vou te ensinar. Que você receberá muito mais acima daquilo que estás a pensar ou estás a meditar. Isso é verdade. Coisa que eu estou a dizer em algumas pessoas. Mas os milagres que temos visto agora, nada serão. Nada serão. Porque Deus quer nos dar mais. Ele nos ama tanto. Vê, lê só o versículo 6. Rapidamente. 1, 2, 3, vamos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pronto, assenta-te aí. Aqui nós estamos a falar do Paulo escrevendo à igreja de Efésio. Essa é uma carta à igreja. Quer dizer que essa mesma carta é escrita à igreja de Jesus Cristo no dia de hoje. Não complica a sua vida. Entenda as coisas de maneira que está na Bíblia. E você tem a graça que está numa igreja em que se ensina a palavra. Isso é uma graça. Tudo que você ensina eu fiz assim. Procurava, sentia a sede e a fome de ouvir aquilo que você tem ouvido hoje em dia. E o Senhor saciou a minha fome. E ainda estou a procurar saber. Quando ele escreve a igreja de Efésio, ele disse qual é o posicionamento, quer dizer, espiritualmente, aonde é que a igreja está. Igreja do Cristo Jesus. Está onde? Espiritualmente falando. Você está onde espiritualmente falando? Na verdade, segundo os religiosos, olha como é que pensa. Jesus quando disse, pronto, lá no meu Pai há muitas habitações. Se não tivesse assim, eu vos teria dito. Alguém se lembra desse versículo? A nossa mente natural, pensamos que lá no céu há trator a fazer casas, bem edificado. Só que as pessoas se esquecem. O que é que se esquece? Se esquece o seguinte, que o lugar que Jesus foi nos preparar no céu, nenhum lugar físico assim. O lugar que Jesus preparou para nós, lá no céu, sabe qual é o lugar? É a sua própria vida. O lugar é nele, em Cristo. É esse lugar que Jesus conquistou para nós. Então, vê o que Deus fez. Esse não é um trabalho de uma igreja, não é um trabalho de ninguém, mas um trabalho de Deus. O que aconteceu? Mantenha a tua Bíblia aí. Se isso para te garantir que você vai conseguir, esse jejum, permaneça firme, porque as coisas vão dar certo. Mas tenha uma mente de vitória. Tenha uma mente como está na Bíblia. Vê como é que está. Diz, pronto, Jesus vai me ajudar. Não, por causa do tempo queria começar no versículo 1, mas deixa-me só ficar o versículo 4. Olha a coisa que está aí. Quando Jesus morreu, Deus pegou Jesus, o colocou muito acima de todas as forças do mal. Todas as forças do mal. Principado, potestade, poder, domínio, todas as forças do mal. Deus o colocou lá.
acima de todo nome que se nomeia. Jesus está lá. Este posicionamento de Jesus é um posicionamento de autoridade. Que Jesus está acima é um posicionamento de autoridade. Por isso a Bíblia diz no capítulo 1 que ao nome de Jesus todo joelho se dobrarão ao nome de Jesus. Quer dizer que Jesus tem autoridade. Sobraram em usted é o diabo. Mas se olhar na parte de Deus, Deus quer nos ver nós todos muito prósperos. Não falei próspero, muito próspero e muito saudável. Isso pensando da saúde divina, que as coisas já aconteceram, mesmo das coisas como é que estão. Jesus agora foi colocado lá. Ora, você aceitou Jesus. No dia que você aceitou Jesus, Pedro disse, não. Porque o meu pai não tem isso, o meu pai não sei o que, ele falhou na vida, não me pôs na faculdade, não me pôs nisso. Não tenha esse hábito de culpar as pessoas sobre os erros que aconteceram no passado. O que deve fazer é reposicionar-se. Porque você está em Cristo, nasceu da família de Deus. E na família de Deus, Deus é mais rico do que qualquer pai desse mundo. Lá onde é que está. Agora você precisa saber disso, para saber gozar. Primeiro, fez com que Jesus possa estar em cima. E você, quando era pecador, Ele te deu a vida. Isso no versículo 1, que eu não quero ler por causa do tempo. Te deu a vida. E a Bíblia diz, nós ressuscitamos com Ele. Ele nos ressuscitou. Você onde é que está? Já morreu para o pecado. A coisa que faz com que as pessoas fiquem doentes, pronto, a coisa que fez entrar doença, pobreza, miséria, vida falhada no mundo, era o pecado adâmico. E você para o pecado já morreu. Irmão, se eu te devo $1 milhão, se eu morrer, se você não conhecer mais ninguém vai pagar, porque ele diz, foi comigo. Está entendendo? Mesma coisa, quando a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, quer dizer, as consequências do pecado conosco já foi vencido. Quer dizer, não há mais nada que deve me levar na vida da miséria, na vida de pobreza, na vida de falta. Não há. Não há. Porque já morri para o pecado, que vem com essas consequências. Eu já sou morto. Uma pessoa casada é ligada com o seu marido enquanto o marido está em vida. Morrendo o marido e eu já morremos para o pecado. Não é comigo. Você está entendendo? Por quê? Porque eu já morri. Já está entendendo agora? Já que morri e não fiquei lá. A Bíblia diz agora no versículo 6. Deus me fez o quê? Me ressuscitou. Quer dizer, morri para o pecado, as consequências do pecado comigo já não. Se é o pecado que leva que as pessoas possam viver umas certas consequências, comigo já não. Por quê? Porque já morri, já não há mais laço entre eu e pecado. E o pecado com as suas consequências é lá, eu já morri. Um morto não pode lhe cobrar mais, pode chorar, que você me deve, me paga. Até vai começar a sonhar mal, e você mesmo que é dono do dinheiro. Então, o pecado não pode, contigo já não. Por isso a Bíblia diz que o pecado já não tem poder sobre nós. Contigo já não. Ande com essa mente, contigo não. Você já é uma pessoa morta para o pecado. Mas, porém, algo aconteceu. A Bíblia disse que Deus, este é o trabalho de Deus. Não é o trabalho do teu pai, nem da tua imaginação. A Bíblia diz no versículo 6 que Deus nos ressuscitou
ressuscitou, quer dizer que, quanto ao pecado, eu já morri. Mas eu não permaneci morto ali. Porque lá, nessa vida, Deus agora me ressuscitou. E quando me ressuscita, para uma nova vida, quer dizer que já contar com aquilo quando o pecado pode fazer comigo, já? Não. Ora, quando Deus me ressuscita, tem que me colocar num lugar. Porque aqui no mundo, o pecado a reinar com as suas consequências. E Deus, quando me ressuscita, me leva num sítio, numa outra realidade. A Bíblia diz, Ele nos ressuscitou, é o trabalho de Deus, não é um trabalho de um pastor, não é um trabalho de Deus. Agora, do pouco ano que eu expliquei, você pode entender o tal versículo. Vai agora no versículo, vai, Efésios 2:6, vai. E nos ressuscitou, não, devagar. E nos ressuscitou vem. Quando nos ressuscitou, nos deixou assim espalhado para o pecado e fez diálogo. Isso que você é. Nos ressuscitou e não, quando nos ressuscitou, não nos deixou assim no ar, não, nos colocou num lugar, assentar aonde? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quer dizer que ressuscitou, é o trabalho de Deus. Como é que é posicionado? Está muito acima do diabo, muito acima dos principados, das potestades, muito acima dessas forças que levam à pobreza, que levam à doença. Jesus ali onde que está? E Deus te ressuscitou, te colocou onde? Em Cristo. Logo, você está onde? Muito acima dessas forças. Essa mente. Ande com essa mente. Então, que não é cristão. Muitos cristãos sofrem por falta do conhecimento. A Bíblia diz: o bom povo, persecução. E essa perseguição também, se tiver muito conhecimento, pode falar como Paulo. Os filipenses, estava na cadeia, disse: não sei, estou aqui apertado, não sei o que possa escolher. Porque num lado, quero embora morrer, quer dizer, esse povo que me prendeu. Então, se isso, pronto, o que eu vou fazer? Vale a pena só estar em vida para vos ensinar. E naquela cadeia não lhe mataram martírio. Esteve em vida para ensinar um pouquinho. É isso que deve ser a nossa mente. Você sabia que nós podemos desaparecer por justo motivo, se a circunstância permitir? Eu para falar. Imaginei que eu... Por quê? Na Bíblia está. Você não se conhece. Tiremos a mente da religião. Esse homem, Filipe, uma vez estava fugindo da persecução, chegou a Samaria, começou a pregar Jesus, o poder de Deus lhe acompanhar. Lá mais tarde disseram: olha o senhor que está andando com a charrua, que tinha saído de Jerusalém adorando. Disse Filipe: vai lá, lhe prega Jesus. Começou a pregar o eunuco. Chegaram num sítio, o eunuco disse: olha, tem aqui água, o que falta para eu ser batizado? A Bíblia disse: Filipe desceu e batizou. Logo depois ele batizou, a Bíblia disse: Filipe se achou em Azoto, desapareceu lá e apareceu numa outra terra. Você é uma pessoa mística se você não se conhece. Só que muitas das vezes vai vir com um cristão para vir na igreja, dar lutar, vou, não vou. Para ler a Bíblia é um problema. Só lê a Bíblia quando tem sono. A quem já me disse: pode não ter sono, se pegar só para ler a Bíblia, o sono vem. Tudo isso para você não entender a palavra. Por causa do seu posicionamento em Cristo, você está muito mais acima da força que traz doença na vida das pessoas. Está muito mais acima. Dá para o cego, você vai ver. Pessoa com trombose, vão ver. Querido, saiba quem você é e se posicione no teu lugar. Não deve deixar com que
o pecado tem a vantagem sobre você. E as suas consequências têm a vantagem sobre você. Nesse jejum, tudo que estás a pedir, irmão, na parte de Deus, não há impedimento. Quem sempre impede, se lembra da pregação de ontem, quem sempre impede, são as faltas. E há justo motivo também. Se encontrar justo motivo, a coisa acontece. Por exemplo, justo motivo, uma palavra negativa que você pode falar de si mesmo. Você pode falar como um senhor, um jovem falava, eu acho que não vou atingir 40 anos de idade. Eu vou morrer aos 40. Eu não sei, esse é um pressentimento, eu vou morrer aos 40. Mas você tem um pressentimento, por que não cancela esse pressentimento? Louvava o Senhor, uma grande pessoa no louvor. Lá mais tarde deixou aquela igreja onde se manifestava o mover de Deus. E foi numa outra igreja. E o pastor dessa igreja deu conta e estava grave. Quando chegou lá, como estava grave, queria orar. Deus disse, não adianta orar. Porque as coisas já foram estabelecidas no mundo espiritual. Porque ele já estava em coma, não poderia falar não. Foi, mas por sua casa, 2, 3 dias depois, notícia que o rapaz morreu. Veio no óbito para procurar saber o que aconteceu. E teve resposta. Disse, morreu qual dia? Disse, morreu no dia que ele fez ano. Quantos anos que tem? Fez 40 anos. E ele também dizia que nunca vai ultrapassar 40 anos. Está a ver como é que é? O que estava lá não é que ele não era posicionado em Cristo. Morreu, foi no céu. Mas é triste, Jesus vai lhe receber e dizer, oh meu filho, seja bem-vindo, mas viesse cedo. Por quê? Por causa do posicionamento. Por causa daquilo quanto que ele próprio dizia. E isso levou-lhe na destruição. Coisa desse gênero pode. Mas lembrai-vos das pregações. Volta nas redes sociais. Lê bem essas pregações que vos ensinei sobre não dei lugar ao diabo. Não precisa dar lugar ao diabo. O inimigo é muito limitado. Você está muito mais lá acima. E você que está lá, está no lugar de autoridade. Você é que manda, se você não se conhece. Você é que manda nessa terra. Eu posso estar mostrando com ele na Bíblia. Você é que manda. Mas agora estão te mandar. Pronto. Só por causa da gravação, porque vocês aqui são crescidos na fé, talvez alguém que está me assistindo, que não é crescido na fé, vai só num versículo que você brinca com ele muito mais aqui. Romanos 5. Vai em Romanos 5. Vai em Romanos 5. Vê o que está escrito. Já está? Vamos. 1, 2, 3. Vamos. Versículo 17. Esse é um versículo que vocês todos conhecem. Está escrito o quê? 1, 2, 3. Vamos. Pronto. Esse é um versículo que todos nós conhecemos. Só para falar por causa da gravação. Se pela ofensa de um só. Se pela ofensa de um só. O que aconteceu pela ofensa de um só? O que aconteceu? A morte reinou. Isto é o pecado adâmico. Mas muito mais nós que aceitamos Jesus, nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. O que a Bíblia diz que vai nos acontecer? Reinaremos em vida. Quer dizer que esse problema que está dominando você, normalmente na mente de Deus, não deve te dominar. Não deve. Pouco importa o problema que você tem.
Deus, quando te olha, Ele sabe aonde é que te colocou. Você viu o teu posicionamento? Quer dizer que a influência, as consequências, não pode nada contra você, porque você já morreu para o pecado. Uma pessoa morta já se desliga de tudo. E a Bíblia me diz: pelo pecado você já morreu. Está bem desligado. Se é o pecado que traz problema, doença, pobreza, tudo isso entrou por causa, pela ofensa de um só. Pela ofensa de um só. A morte reinou por isso. Muito mais nós que recebemos a abundância da dom da justiça. Reina mesmo. Deus está a olhar para você. E na mente de Deus não existe nada, nada mesmo, que pode dominar você. Porque o problema que você tem são os problemas que a influência do pecado faz para com as pessoas que estão no mundo. Não é para você. E com você, se acontecer, tem que se lembrar do seu posicionamento, aonde você está. Você viu, o pastor ensinou bem, que você, Deus fez um trabalho em você, pegou você, já que morreu para o pecado, e Ele ressuscitou você, e não te deixou no ar, te colocou no lugar que nós vimos na Bíblia, aonde é que você está. Essa é uma posição de autoridade, essa é uma posição de mandar. Por isso, os que estavam aqui no primeiro culto, na oração, eu lhes disse que precisa exigir a certas coisas de acontecer. E eu mostrei na Bíblia, exigir que as coisas possam acontecer, as coisas possam mudar. Se está na Bíblia, está a chorar à toa, porque você tem tudo para dominar essa situação. Por isso, nesse jejum, a minha oração, todos você, falta ninguém, terão acima daquilo que vocês estão pedindo. Acima. Disse bem, e vou te comprovar isso na Bíblia amanhã, se Deus permitir. Acima. Amanhã vou te perguntar: pastor, posso? Sim. Há algo que está em ti que vai te dar a resposta acima. Algo que está em ti. Vou te mostrar com ele amanhã. Por isso, querido, se posicione em Cristo Jesus. Saiba quem você é. Medite naquilo que eu ensinei. Estou ensinando a você. Que Deus já fez o seu trabalho. E já te posicionou. E você está naquele lugar de autoridade. Quem tem autoridade, se abusar da sua autoridade, o culpado não é Deus. Se não usar a sua autoridade, o culpado não é Deus. Porque é possível você encontrar alguém. Eu dou um exemplo. Eu estive num culto. Um cego, uma cega, jovem. Eu estava lá, ensinei a palavra, também não sabia que era cega. Eu só via os olhos abertos, não sabia. Preguei a palavra e no fim, entendeu a palavra e todos entenderam. E chegou a hora da oração. Orei, Jesus havia curado um tal dia. Mas antes que eu recebesse testemunho, eu disse: faça o que eu não fazia. Só via jovem a chorar. Fazia a chorar. Pronto, não era viu, vou dizer uma mulher de 35 anos. Só lhe via a chorar. Eu de hábito no passado chegar lá, perguntar. Disse: mulher, estás a chorar por quê? Você não conseguia mais chorar há muito tempo? Por que eu estou a falar? Faça o que eu não fazia. Agora está a chorar. Então você nunca mais chorou? Está a chorar. E começou a me contar. Oh, pastor, estava de oração, de jejum. Depois um demônio desceu lá. Depois me entrou e me cegou.
esquisito. Eu até não quis ligar isso porque estava a sofrer por cada maneira de pensar. Só lhe disse, pronto, não me conta isso. E começa a ver. Abre e começa a ver. Fechou de novo, abriu e começou a ver. O que faltava? Faltava eu com autoridade, depois de termos orado, que ele fizesse só aquilo quanto que não poderia fazer. Mas ficou a favor. A coisa que deve fazer nessa vida, não olhar para as circunstâncias. Não olhar na história das coisas. Cuidado com a informação da religião. Sabia que o cristianismo não é uma religião? Só que fomos muito mais enganados quando crescemos. Qual é a tua religião? A religião diz. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é muito diferente de todas as outras religiões. Na religião, o homem procura chegar até a Deus. Mas o cristianismo é Deus que vem no homem. O cristianismo é a vida de Cristo. Não é religião. Na religião precisa fazer alguns rituais, algumas coisas, tudo e tudo, para ter o favor de Deus. Mas o cristianismo é uma graça tremenda. Se a pessoa não conseguir fazer essa diferença, pode viver uma vida tipo das pessoas da rua. Querido, se você quiser, eu vou continuar a falar disso. Não vão ver essa diferença lá fora. Vê só o que já está acontecendo na vida do vosso pastor. O que já está acontecendo na vida do vosso pastor. Daqui até no final do ano, não serei a mesma pessoa. Antigamente eu andava atrás desses homens. Hoje, até tem uma rádio que está atrás de mim. Por que eu não vou mais lá pregar? Uma rádio que está atrás de mim. Já mandaram a pessoa que está ligada toda hora. Meu irmão coração, quando você precisava, tão amor. Hoje deu a resposta, eu não tenho tempo. Eu falei, não tem tempo. Mas estão. Há mais coisas que podem acontecer. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Permaneça na palavra. Entenda a palavra. Você não é qualquer pessoa, você está em Cristo. Você está em Cristo. E ali é onde está a sua vida. É um lugar de autoridade. É um lugar de autoridade. O lugar onde que você está é um lugar de autoridade. É ali onde que você está. Então, não abuse da sua autoridade. Não fique sem usar a sua autoridade. Você coloca em prática. Comece a exigir. Me lembro quando eu comecei a exigir, me lembro um dia. Faço isso muitas vezes, mas naquele dia era muito mais com a força. Eu aí para casa, muita dor de cabeça. Sabe o que eu falei? Aquilo veio espontaneamente. Dor de cabeça em mim. Diz, espera, vamos em casa, vai ver como é que eu vou te tratar. Vamos então. Bem nervoso. Irmão, cheguei em casa, me esqueci. Quando me lembrei, já tinha passado 2 semanas. Afinal, quando ameacei assim, já fugiu de vez. Eu cheguei em casa, me esqueci e tinha me lembrado depois de ter passado. Muito mais disso que Deus espera de você. Muito mais disso. Por isso, não se sinta em desvantagem. Pouco importa se o tempo passou, se as coisas não estão como você sempre pensou. Continua a jejuar dessa forma. Continua a buscar. A palavra de Deus nunca vai te envergonhar. Nunca. Permanece nesse ambiente da palavra. Permanece no ambiente da palavra. Sabendo que cedo ou tarde vão dizer, é ele, ela ou não é? E você vai dizer, sou eu mesmo, olha o que Deus tem feito na minha vida. Uma salva para o pastor. Coloca-se em pé. Coloca-se em pé. Prontos, querido. Aleluia. E agora? Você vai orar. Você bem sabe,
o que é que deve pedir a Deus? A nossa oração em duas fases. A primeira fase, você agora se lembra do seu posicionamento. Você está no lugar de autoridade. Está nesse lugar, no lugar de autoridade. Você está em Cristo. Faça só esse exercício simples. No lugar de autoridade, você deve usar a sua autoridade. A Bíblia diz que reinaremos em vida por meio de um só. Reinar em vida, reinar em vida. Quem reina é um rei. Não existe um rei sem território. Se eu devo reinar, eu devo ter um território. Qual é o teu território? É o teu corpo mesmo, a tua vida mesmo. Deixa-me te fazer lembrar. Na tua vida manda você. Vai orar. Vai dizer, e não. Está vendo o assunto que você tem de oração? Que te levou a entrar de oração? Pega a outra parte e diz, em nome de Jesus Cristo, esta situação pare. Manda parar. E quando mandar parar, faça isso. Sabendo quem você é. Sabendo qual lugar que você se encontra. Se lembra só desse trecho que ensinei a você. Para o pecado você morreu. E as consequências do pecado que assola a humanidade, contigo não. Porque ninguém cobra uma pessoa morta. Se você cobrar, a não ser que vai cobrar seus familiares. Se o diabo quer me cobrar, ele vai cobrar Jesus. Mas eu já morri para ele. E Deus não me deixou lá. Nós vimos, o próprio Deus Criador te ressuscitou dali e te posicionou em Cristo. Você está acima de qualquer circunstância. Quer doença, quer pobreza, quer na vida sentimental, na vida laboral, na vida financeira. Está lá em cima. Exercite. Exerça o seu poder. Agora você vai orar. Tem 2 minutos? Não. 4 minutos para mandar parar. E 4 minutos também para exigir certas coisas. E depois deixaremos lugar para o ensaio das pessoas que vêm para ensaiar. Por isso, onde é que está? Sai do seu lugar. Lembra-te que qual é a coisa que você está pedindo a Deus. E aquilo que está pedindo a Deus que te levou a entrar de oração, você sabe o que é que deve parar. Você sabe o que é que você deve dizer basta. Fale, não fale de... Eu vi pessoas com tumor que saíram assim. Só exigiu. Alguém me disse algo, porque quer isso. Só disse, pronto, já está. E quando falo já está, falo com toda a determinação que já está. O seu problema já está. Como disse naquela hora, só agora que estou a receber a mensagem, alguém cuja mãe estava num estado crítico, pessoa mais doente do local. E falaram, está nessa posição, naquela outra posicionamento. Já está. No dia que eu falei com um rapaz que estava assim, nos cuidados intensivos, me explicaram. Acho também os pais fizeram bem de não me falar do caso. Afinal, quando o pai e mãe estavam lá, deixaram um rapaz em coma, porque o açúcar tinha chegado até 500. Estava a morrer. Tubo em todos os lados. E era uma sexta-feira, parece. Contaram, eu vi mesmo. Como é que os pais... Só falei. Ele é curado agora. Vão lhe dar alta na segunda-feira. E aquelas pessoas também não me explicaram que tinha tubo aqui, tubo aí, tubo ali, não sei o quê. Não me explicaram tudo isso. E voltaram crendo. Antes de vir estavam a chorar.
Porque açúcar que entra e a pessoa morta. Vê o que Jesus é capaz de fazer. Voltaram. Sábado, domingo, na segunda-feira. Disseram, tem que lhe dar alta. Mas como o doutor que me fez entrar não estava, assinou-se, na terça-feira saiu. Eu me pergunto como. Quando você medita naquilo que ensinei hoje, que já morreu para o pecado, e Deus fez o trabalho de te ressuscitar para sentar com Cristo, você agora está em Cristo, e medite aonde que Cristo está. Vimos onde que está? Acima de todas as forças do mal, todas as forças que fazem com que o mal aconteça. Jesus está lá. É um lugar, uma posição de autoridade. Cabe a você exercer a sua autoridade. Cabe a você. Se tiver a vir no sentido contrário, se um trânsito estiver lá, você no sentido contrário, o trânsito está lá, com seu apito, com suas luvas, e tudo está de serviço. Mas só que alguém lhe ligou, ele, alô, alô, você vai parar porque o trânsito está aqui. Pronto, já me apanhou mesmo, estou mesmo sentindo, vai apanhar. Estou ocupado. Ninguém faz isso. Sabe o que vai dizer? Sobretudo o taxista vai dizer, fezada, ei, que Deus abençoe até a pessoa que lhe chamou, fezada. Por que fezada? Porque naquele momento o taxista não exerceu a sua autoridade, eu não vou parar. Se ele tivesse dito só, para, eu pararia. O diabo também é assim. Se não lhe falar de parar, vai continuar a dançar sobre a sua cabeça, a fazer o seu ninho sobre a sua cabeça. Mas se dizer parar, vai dizer, sim, chefe, porque sabe que você foi posicionado em Cristo. Querido, faça uma oração simples, mas com uma palavra na sua mente, que morri para o pecado. Já as consequências do pecado comigo já não, porque sou uma pessoa morta, ninguém me cobra. E não me deixaram lá morto. Fui tirado. Deus Criador me tirou. A Bíblia diz juntamente com ele e me colocou onde? Em Cristo. Cristo onde? No lugar da autoridade. Logo eu também estou no lugar da autoridade. Que a tua vida se transforme com esse conhecimento. Perguntaram a minha idade. Quando falei a minha idade, eu disse, você é muito jovem. Eu disse, meu Deus, ainda não me vi. Vamos ver sempre jovem. Disse, não acreditou a idade. Disse, pessoas só para ficar 1 hora de pé. É trabalho. Mas se fosse pastor, 3, 4, 5 horas, toma hora de pé. Outro só ficou de pé, porque a perna está aquecendo. Mas você é jovem, a perna está aquecendo como? O que deve fazer é exigir. Pare. Hoje, quando você vai falar, você vai ver o que vai acontecer. Manda parar aquela situação. E faça isso com a fé. Exerça a sua autoridade em Cristo. Somos chamados de reinar sobre as circunstâncias. Na tua vida, manda você. Ei, no teu corpo, você está me assistindo. No teu corpo, manda você. Então não deixa que esse teu corpo permaneça doente. Você mesmo também. Não deixa isso acontecer. No teu corpo manda você. Não deve continuar. Estou a falar com alguém que está me assistindo. Porque falaram as trompas estão assim, não vou ficar grave. Se você entender, glória, paz para você.